Vamos lá. Vamos trabalhar. Joga duro. Convida os seus amigos, né? Quebra meu galho. Boa tarde, jogando duro. Vamos lá? Só para deixar um abraço. Pega na retransmissão, valeu? Convido os amigos. Eu tô sumido, né? Mas quando eu volto jogando duro. Ó, a biblioteca da LBV na área. Alô você, tô sempre aí na biblioteca também. Jogando duro, né? Nikit na área. Vamos trabalhar então? Isso aí, né? Vamos lá, convido os amigos, convido os amigos. Convido os amigos. Arroba professor Júlio César na área. Professor Júlio César Matos, né? Vamos seguir o prof. Júlio César Matos. Arroba Júlio César Matos. Legal? Jogador muito duro. Alô você. Convida seus amigos aí, Júlio. Convida aí. Vamos bombar essa live. Erro na execução versus competência para processo e julgamento. Bacana, vou desenhar depois pedra de toque, né? Desenho e pedra. Legal? Como é que você faz para convidar os amigos? Você clica, né? Aí vai aparecer lá compartilhar. Aí chama os amigos. Bacana? É isso aí. Legal. Fala, mestre. Márcio do Rio e Niterói. Valeu, Márcio. Jogando duro, hein, parceiro? Tamo junto. Do outro lado da poça. Do outro lado da poça, lá em Niterói. Até Roxim rolou lá no Delta Pará. Até Roxim, né? Não é Roxim não, hein? Joga duro na oral, é Roxim. Chama na oral. Chama na oral, fala Roxim. Isso. Não vai falar Roxim, não, que o examinador vai falar assim, poxa, mas Roxim? Aí ele vai querer jogar duro com você. Bacana? Chama no Roxim. Segundo Roxim, aí você vem desenhando. Chama no desenho, isso. Não vai mandar roxinho, né? Pelo amor de Deus, manda Roxim. Roxim. La Salle. Rapaz, tu quer matar o La Salle? Quer matar a questão do La Salle? Vou dar um bisu pra vocês aí. É que eu desenvolvi algumas coisas quando eu estudava condicional, né? Para os concursos. Se liga só. Se liga só. Quando você quer... Olha só o Zuki jogando duro no condicional. Olha só o Zuki jogando duro no condicional. Olha eu lembrando... Olha eu lembrando da época que eu estudava condicional. Perceba então, perceba. Da época que eu estudava condicional. La Salle, né? Veja só como você mata a questão tranquila. Veja bem, você conheceu uma gatinha, não é isso? E aí você vai até a casa dessa gatinha, né? Aí o pai dela é um Zuki bruto lá, joga muito duro, vai pedir para você entrar. Tá certo? E aí você entra, né? Veja, perceba bem, você está indo na casa dessa gatinha, veja bem, perceba, né? Fazer o que? Um social. Um social. E quando você faz um social, né? Sentou aonde? Aquele sofazinho aonde? Na sala. La Salle. Social, conceito sociológico de constituição, joguei duro com você. La Salle sala. Fazer o que? Um social, conceito sociológico
de Constituição, eu acho que é nessa linha ainda, não é isso? Salvo engano, conceito sociológico, Lassalle, aí já veio aqui já, isso há 10 anos atrás eu joguei duro, coloquei isso na minha cabeça, né? Opa, Lassalle, conceito sociológico, o cara vai na casa, né? Faz aquele social, senta na sala, Lassalle, fazendo o quê? Um social, conceito sociológico, joga pra mim, né? Joguei duro na sala da gatinha Lassalle, né? Conceito sociológico, Constituição, vai cair questão dessa aí, você vai falar, ih, rapaz, lembrei o professor agora, ele mandando aquele esquema lá do Lassalle, conceito sociológico, né? E na questão, vai dizer que é conceito político. Olha eu jogando duro aí no constitucional, dentro da minha humildade. Bacana? Deixa eu sair desse constitucional, porque isso aí é a área... Aqui eu comecei dando aula de constitucional, né? Depois eu parti pro penal. É porque o pessoal não queria deixar eu entrar, né? Para dar minhas aulinhas. Aí falaram, rapaz, você quer dar aula? Eu quero. Tem um constitucional aí. Falei, não, é comigo mesmo. E estudei pra caramba, fui lá e fiquei na turma. Joguei duro. Aí quando apareceu um penal, pum! Falei, não, aqui, deixa com o papai agora. Perceba bem, né? Não brinco, né? Aí eu fui, né, desenhando, usei a Zuc didática lá no constitucional, o pessoal gostou, permaneci no curso. Depois eu, pro penal, eu falei, não, deixa eu aqui. Bacana, deixa o constitucional aí pro Bruno. Vamos lá então. Eu vou dar um caso, tá? A gente vai jogar duro, veja, eu vou dar um caso, eu vou desenhar, depois eu vou na pedra de toque. Beleza? Tranquilo? Vamos ficar tranquilo. Perceba bem que o Tício, ele cometeu um crime e estava sendo investigado aí pela Polícia Federal. Perceba, dado os elementos de informação colhidos até então, o delegado entendeu na sua independência, com base lá na lei 12.830, né? Na sua independência, veja, o delegado entendeu pelo indiciamento do Tício. O Tício foi indiciado, bacana, delegado federal, né? Delegado federal, respondendo lá, cometeu um crime, perceba aí com aderência, né, lá à Justiça Federal, veja, aí o delegado federal, Polícia Federal investigando, beleza? Polícia Federal investigando, veja, e ele foi indiciado. Rapaz, ele ficou chateado e falou, ô delegado, é o seguinte, né, veja, você me indiciou, né, perceba bem, eu vou te matar. Ameaçou o delegado, jogou duro demais. Rapaz, você acredita que ele, além de ameaçar, ele cumpriu a promessa? Ele cumpriu a promessa. Ou melhor dizendo, volta. Ele ameaçou o delegado, né? Ele cumpriu a promessa de ir até o local, ele falou que iria até o local, né? E iria realizar disparos de arma de fogo em direção ao delegado federal. Isso que eu queria falar. Perceba, ele foi até o local, veja, o delegado federal, né, tinha acabado de sair da academia e ele, veja, em razão do indiciamento, né, veja, em razão do indiciamento que ele está praticando essa conduta, né, veja, o delegado tinha acabado de sair da academia, delegado, sabe que delegado gosta de malhar? Tem um monte de amigo meus aí, eu já vou na dança, eu jogo duro pra cá, eles jogam duro pra lá. Os caras do jiu-jitsu, eles jogam duro, bicho. Eu já jogo duro pra cá. Vem cá, então, corta pra mim, corta pro Zuc. Então, quando o delegado estava saindo da academia, bacana, o Tício pegou, né, a arma de fogo, sacou e realizou o disparo. Perceba bem que por erro, veja bem, né, por erro na execução, perceba, ele acabou atingindo uma outra pessoa. Ele queria matar o delegado federal em razão de um indiciamento legal, realizou o disparo e por erro na execução, ele acabou atingindo uma outra pessoa. Deu para entender isso? Perceba bem, essa pessoa acabou morrendo, beleza? Em razão de disparos. Deu para entender isso? Perceba bem, joga aí. Professor, é um caso, né, em que o delegado federal indiciou o Tício, e o Tício, por esse indiciamento, ele prometeu matar o delegado, ele foi até em frente à academia do delegado, e quando o delegado estava saindo, ele realizou um disparo, professor. Ele só não atingiu porque ocorreu o que eu vou chamar de erro na execução. Ele atingiu uma outra pessoa, e essa pessoa morreu. Deu para entender isso? Bacana. Segura o exemplo. Tá segurando o exemplo, fala assim, professor, eu tô segurando esse exemplo na minha cabeça, você tem que segurar. Bacana, que eu vou desenhar agora.
Beleza? Tá. Segura, fala assim, professor, eu tô com exemplo aqui. Para eu poder prosseguir. Legal? Cadê? Ainda não escreveram. Ah, tá segurando. Ah, Thaís aí. Thaís é minha aluna, rapaz, seguidora fiel, né? Fiel, tá sempre aqui seguindo. Eu conheço meus seguidores fiéis. Então, olha só. Isso. Segurou o exemplo. Isso. Né? Escreve aí, né? Escreve no papel, para você não fazer confusão. Eu estou desenhando, tá? A pedra de toque ainda está longe. Pedra de toque está longe. Não é isso, não. Beleza? Não é ali, não. Beleza? É uma coisa que você vai falar assim, professor, se não é você, vem para mim então. Veja, o artigo 20 do Código Penal menciona o seguinte, artigo 20 do Código Penal. Calma, fica calmo. Fica calmo. Artigo 20. Vamos no 20, para depois eu poder prosseguir. Artigo 20. O erro contra a pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não isenta de pena. Ó. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidade da vítima, senão da pessoa contra quem o agente quer praticar o crime. Veja, o artigo 20, ele trata de um outro tipo de erro. Bacana? Tá? Pode ficar tranquilo, mas calma. Eu tenho que desenhar. Tá? O artigo 20, ele trata do erro quanto à pessoa. Veja que no erro quanto à pessoa, tá? Diferente do erro de execução, que é o exemplo que eu dei, agora eu estou falando do erro quanto à pessoa. Veja, o agente, ele confunde a pessoa visada, não é isso? Veja, ele quer matar o próprio pai, e veja, o pai trabalha numa fábrica, né? E veja, o pai trabalha numa fábrica, ele tem um irmão que é tio dele, né? Não é isso? Veja, que é gêmeos, né? São irmãos gêmeos. Aí, quando o tio sai, ele pensa que é o pai, e aí ele realiza disparos de arma de fogo, ele não erra na execução, atinge o tio. Bacana? Tá. Veja, a pessoa que ele estava avisando, eu vou chamar de vítima virtual. Bacana? Vítima virtual, ou seja, a pessoa avisada. E a pessoa que foi atingida, né? Veja, é a pessoa efetivamente atingida. Bacana? Tranquilo. O artigo 20 fala o seguinte, você deve considerar as qualidades ou condições da pessoa avisada. Então, veja, nesse caso, no erro contra a pessoa, em que ele realiza o disparo, né? Confunde quanto a pessoa, queria atingir o pai, e veja, saiu, foi o tio, que era gêmeos, irmão gêmeos, aí do pai, tá certo? Ele confundiu, acabou acertando o tio, ele vai responder como se tivesse acertado o pai. Beleza? Tranquilo? Porque as condições do pai vai passar para o tio. Então ele vai, né, ele tem lá, vai responder por homicídio, e perceba, você ainda tem aplicabilidade da agravante genérica, lá do artigo 61, né, inciso 3, a linha E, não é isso? Os crimes cometidos em face de ascendente, né, contra ascendente. Deu para entender isso? Coloca aí, entendi. Coloca aí, a gente tem que prosseguir. Coloca aí, entendi. Deu para entender isso? Deu para entender? Entendi, bacana. Bacana. Posso continuar? Só não pode travar. Só não pode travar agora. Posso continuar. Bacana. Legal. Bacana. Respira. 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 Eu vou chamar sua atenção para um ponto muito importante. Veja, perceba bem o que eu vou falar agora. Olha, né? Isso é um pouco aí um pedacinho da pedra de toque que eu vou trabalhar mais à frente. É só um pedacinho dela. Se liga, se liga, se liga. Veja, eu pergunto para vocês, quem é que eu vou considerar vítima desse homicídio? Quem é que eu vou considerar vítima desse homicídio? Quem é que eu vou considerar sujeito passivo desse homicídio? Perceba bem, joga aí. O pai ou o filho, o pai ou o tio. Quem é que eu vou considerar sujeito passivo? Quem é que eu vou considerar sujeito passivo? Perceba bem. Quem? Quem? O pai ou o tio? O pai é o sujeito passivo? É? Eu jogo duro com você e falo que o sujeito passivo é o tio e não o pai. Sujeito passivo é o tio e não o pai. Apenas para a aplicação da pena, as qualidades do pai passa para o tio. Sujeito passivo é o tio.
mas as qualidades passam para o tio. Legal? Porque perceba bem, se você raciocinar que o sujeito passivo é o pai, perceba, eu teria o que eu vou chamar de bis idem, ou seja, eu estou matando o mesmo sujeito passivo duas vezes, né? O cara vai responder duas vezes pelo mesmo crime. Então quer dizer que se ele matou o tio, eu considero o sujeito passivo o pai, né? Veja, então eu tenho o direito agora de matar o pai. Por quê? Olha, eu tenho o que eu vou chamar aí de débito contábil criminoso, ou melhor, crédito contábil criminoso. Eu tenho um crédito. Por quê? Porque essa vítima eu já matei. Eu não posso responder duas vezes pelo mesmo crime. Entendeu? Agora, fala aí. Agora você jogou muito duro. Coloca aí, você vai escrever. Agora você jogou muito duro. Professor, essa é a pedra de toque? Não, 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 não. Entenderam? Sujeito passivo continua sendo tio. O sujeito passivo é o tio. As qualidades, né? As qualidades e condições do pai vai passar para o tio. Tá certo? Para o quê? Para a aplicação da pena, né? Para a aplicação da pena. Tanto é que se eu mato o tio, perceba bem, e depois, confundi e matei o tio. Ai, agora o meu pai tá saindo, vou matar. Aí matou o pai. Entendeu? Pela aplicação da pena, veja, como se ele... Você vai considerar as qualidades do pai para o tio e ainda vai considerar também a qualidade do próprio pai lá. Não é isso? Depois que ele matou o pai. Deu para entender isso? Olha a pegadinha, joguei duro com você, sujeito passivo é o tio, é a pessoa efetivamente que morreu. Bacana. As qualidades que passam para ela. Legal. Deu para entender, né? Bacana. Legal. Tá, eu tenho que prosseguir. A live hoje tá top, né? A galera tá perdendo, que às vezes eu vou falar... Eu gosto da Aninha, a Aninha joga duro lá no Aulão Premonição. Tá. Claro, se matasse os dois, claro, vai responder por dois crimes, né? Claro, não há que se falar em bis idem. Justamente porque sujeito passivo, quando ocorre um fato desse, veja, você tem... se matam os dois, né? Matou o tio, aí depois confundiu com o pai, achava que é o pai, não era. Caramba, é o tio. Agora vou esperar o pai. Aí o pai saiu, ele matou o pai, pô. Então, você tem, se a questão fala que não há que se falar em crédito, né? Crédito contábil criminoso. Ele não fica com crédito. Por quê? Porque sujeito passivo foi uma outra pessoa. As qualidades do pai que passou para o sujeito, para a vítima que efetivamente morreu. Tá? É porque essas qualidades, na questão da dosimetria da pena, eu vou considerar as qualidades da vítima virtual. Bacana? Deu para entender? Bomba no coração. Bem, tá. Então, pessoal, professor, já entendi essa questão aí do erro quanto à pessoa. Beleza. Eu tenho que chamar agora você para o artigo 73. Olha só o que diz o artigo 73. Olha só o que diz o artigo 73. Vamos prestar atenção. Olha o que diz o artigo 73. Né? Olha, o colega está perguntando se fosse o inverso. Olha, se o meu desejo fosse matar o tio, e aí saiu o meu pai, eu vou ter que considerar as qualidades do tio, né? A vítima virtualmente a vítima avisada. O 20 fala isso, a questão tem que te falar isso, né? Por confusão, né? Quanto a pessoa, por erro quanto a pessoa, é isso, beleza? A lógica é a mesma. Vem comigo agora. Artigo 73 diz o seguinte: quando por acidente, né? Isso, parricídio, né? Parricídio, a morte do próprio... Eu dei uma aula aqui, né? Da família dos sídios, não é isso? Parricídio, a morte do próprio pai. Marricídio, a morte da própria mãe. Fratricídio, a morte do irmão. E aí vai, né? Já joguei duro. Tem uma live aí que eu falo assim, família dos sídios. Tem diversos. Vem pra mim agora. Coloca lá. Vem pra mim. Tem filicídio, conjucídio. Jogo é duro. Essa parada. Isso. Família reducídio, tá lá. Vem pra mim agora. O 73. Vamos continuar desenhando. 73. Quando por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa adversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se disposto no parágrafo 3º do artigo 20 do Código Penal. Olha, no erro aqui,
veja, não há confusão quanto à pessoa. Eu estou errando no meio de execução. Beleza? Né? Veja, eu sou ruim de pontaria, acabo errando no meio de execução a atingir pessoa adversa. Veja, perceba bem, nessa questão aqui, tá? Do erro na execução, o 73 fala, olha, você tem que considerar, né, o disposto no artigo 20, parágrafo 3º. Então, quando há o erro na execução, em que você queria atingir a pessoa avisada, você atinge uma outra pessoa, veja, a sistemática é a mesma. Você vai considerar as qualidades da pessoa que você queria atingir. Beleza? Vamos lá no exemplo. Vamos dar um exemplo. Professor, nesse exemplo aí, não há que se falar em erro quanto à pessoa, não. Bacana. Professor, nesse exemplo aí, veja, eu vejo um erro na execução. Exato. Veja, você falou que ele queria atingir o delegado e acabou atingindo uma pessoa que estava saindo da academia que não tinha nada a ver. Bacana. Então, peraí. Então, professor, eu tenho que jogar as qualidades do delegado nessa pessoa, porque o 73 fala, no erro na execução, eu aplico a sistemática do 20, parágrafo 3º. Exato. Ah, tá. Então, quem morreu, eu vou jogar as qualidades. Veja, o sujeito passivo é quem efetivamente morreu, mas as qualidades da vítima avisada, eu vou passar para esse sujeito passivo. Exato. Eu vou usar a sistemática do 20, do erro quanto à pessoa, aqui no erro quanto à execução. Deu para entender? Então, essa vítima que morreu, as qualidades do delegado vai passar para essa vítima. Coloca aí, eu entendi isso. Coloca aí, eu entendi isso. Eu entendi isso. Quando eu vou tratar de erro na execução, eu tenho que saber o erro, né? Eu tenho que saber o desenho do erro quanto à pessoa. Professor, eu entendi, inclusive eu estou com código, é claro. Porra, você tem que estar com código aí, você tem que raciocinar junto comigo. Na sua prova discursiva, você vai trabalhar isso aqui. Isso, eu entendi. Você tá, né? Eu tô falando, você tá ligado. Bacana. Já que eu tô aqui no erro de execução, eu vou quebrar um galho. Vou quebrar seu galho. Perceba isso. Perceba bem. O 73, ele fala, quando por acidente ou erro nos meios de execução. O Tício queria matar o Mévio. Aí o que ele fez? Rapaz, ele colocou veneno dentro do chocolate. Era pro Mévio pegar. Veja que acabou Era pro Mévio pegar, né? O Tício queria matar o Mévio. Tá. Acabou que o João pegou esse chocolate e comeu. O João pegou esse chocolate, veja, por acidente. É um erro que ocorreu por acidente. Então, veja, quando você tem um caso desse, né, como ocorreu agora, em que a vítima ela colocou chocolate no veneno, colocou chocolate lá ela colocou veneno no chocolate, né, para atingir uma pessoa. Não é isso? E aí por acidente, porque uma outra pessoa acabou pegando chocolate, essa outra pessoa que morreu, eu tenho um erro na execução por acidente. Eu tenho um erro na execução por acidente, beleza? Né? Exatamente. É o venicídio. Legal? É erro na execução. Esse exemplo do chocolate que ocorreu agora aí. Beleza? Tranquilo? Isso. Bacana? Deu para pegar? Beleza. Tranquilo. Né? Então veja, por isso que o código fala aqui, ó, por acidente ou erro. Esse é um exemplo de acidente, né? Mandei o chocolate para fulano e acabou ciclano pegando o chocolate. É um acidente, então você tem erro na execução. É como se você tivesse matado quem você queria que comesse chocolate. Deu para entender isso? Isso, exato. Foi até um exemplo que ocorreu em Pernambuco. Legal? Erro na execução. Bacana? Legal. Por acidente. Tá. Então, veja, o exemplo do delegado, eu também tenho um erro na execução. Não é isso? Eu tenho um erro na execução. Né? Ele foi realizar o disparo, veja, ruim de pontaria, acabou atingindo uma segunda pessoa. Bem, professor, já sei já o que acontece quando há um erro na execução. Olha só, eu já sei. Por quê? Professor, eu sei, porque o A73 fala que quando por acidente ou erro,
né, eu acabo atingindo pessoa adversa da que eu queria atingir, eu aplico a sistemática do artigo 20, parágrafo 3º. E o artigo 20, parágrafo 3º é o que fala de um outro tipo de erro, professor, que é um erro contra a pessoa. Professor, tem que falar com você ainda que é o seguinte, que eu sei que o erro contra a pessoa, como erro na execução, são espécies de erro, né, entra aí na órbita do erro acidental. O agente sempre responde. Bacana? Tranquilo. Legal. Tá, professor? Vamos lá no exemplo. Vem. Então, veja, uma outra pessoa foi atingida por erro na execução. Olha só, comecei a pedra de toque. Olha uma questão discursiva linda na sua prova. Olha uma questão linda na sua prova. Eu não posso ser examinador, não. Se me colocar lá, eu vou destruir. Né? Aí vai falar, pô, é melhor do que dando aula, que é colocar ele para ser examinador, ele está destruindo. Olha uma questão linda que eu, né, desenhei aqui. Eu falei, rapaz, que linda essa questão. Veja como o Tício, né, acabou matando, atirou no delegado por erro na execução, acabou acertando pessoa adversa, né? Essa pessoa morreu. Veja, em razão de um indiciamento, as qualidades do delegado irão passar para essa pessoa. Eu tenho um homicídio qualificado, né? Veja, porque esse homicídio, ele decorreu, olha, em razão do exercício da função, não é isso? É a nova qualificadora que eu tenho lá no inciso 7, 121, parágrafo 2º, inciso 7, né, que diz que o homicídio será qualificado quando praticado contra a autoridade, agente descrito lá no 142, 144 da Constituição Federal, integrante do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança, no exercício de função em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau em razão dessa condição. Veja, eu tenho o que a doutrina hoje chama, né, alguns doutrinadores estão chamando, do chamado policídio. Legal? Como é homicídio qualificado aqui, inclusive esse inciso foi incluído lá na lei de crimes hediondos, exatamente, né? Eu dei lá no aulão, estava esperando, a FUNCAB não veio, mas o SERP vai vir agora, não adianta que eu sei que vai trazer, né? A alteração de 2015 vai aparecer na sua prova. Deu para entender? Professor, mas como assim homicídio qualificado se o cara não era delegado? Aí, veja, é um erro na execução, as qualidades do delegado vai passar para a vítima efetivamente atingida. Bem, vou entrar na pedra de toque. Olha o desenho, né, que eu fiz. Vou entrar na pedra de toque agora. Professor, eu tenho um desenho todo aqui na minha cabeça. Coloca aí. Professor, eu estou preparado para pedra de toque. Coloca aí. Isso. Faz uma reflexão. Coloca aí. Estou preparado para a pedra de toque. Isso. Que é agora. Esse desenho todo que eu fiz, né? Porque, sabe, eu desenho depois pedra de toque. Coloca aí. Bacana. Isso. Vou na pedra de toque. Perceba bem, pedra de toque agora, pedra de toque, né? Pedra de toque. Quem entrar agora já não vai entender nada. Pedra de toque agora, pedra de toque. Perceba bem, perceba. Tá com saudade disso, pessoal. O que acontece? É porque eu estou fechando um artigo na polícia, né? Sendo promovido agora, delegado, classe especial, última classe, delegado. Não tem mais para onde ser promovido. Ser promovido agora, delegado classe especial. E aí você tem que... A gente, né? Nós estamos fazendo um curso, né? E agora, no final do curso, né? Você tem que apresentar um artigo. 30 mil de remuneração aí. Tem que apresentar um artigo, né? Não, tá louca. Tem que apresentar um artigo, beleza? Eu fechando o artigo aqui, beleza? Agora é só fechando esse artigo, vou ter mais tempo. Aí eu vou jogar, né? Jogar duro, desse jeito aí. Vem, vamos lá então na pedra de toque. Rapaz, na pedra de toque, olha lá. Aí você vê, né? Na pedra de toque já diminuiu os participantes da live. Olha só como é que o cara vai perder uma questão linda na peça. Vem pra mim agora, pedra de toque. Se liga agora no que eu vou falar. Bomba de corações. Bomba. Você respirou, eu te coloquei no ambiente do erro e agora você tá na pedra de toque comigo. Se liga só. Veja, erro na execução, as qualidades da vítima irão passar para quem? Da vítima virtual irão passar para a vítima as qualidades da vítima virtual irão passar para a vítima efetivamente atingida.
Perceba bem. Bem, então olha só que interessante. Bem, se as qualidades da vítima virtual passou para a vítima efetivamente atingida, professor, então é como se tivesse matado, né? É como se o agente tivesse aí praticado homicídio em face do delegado. Exato. Será que crime doloso contra a vida? Tem um crime doloso contra a vida? Tenho. Ocorreu resultado morte, inclusive você acabou de falar aí, seria qualificado, porque as qualidades irão passar para a vítima efetivamente atingida. Crime doloso contra a vida, de quem é competência para processar e julgar? Tribunal do júri, professor? Tribunal do júri. Bacana. Inclusive, esse é tribunal do júri, né? Legal. As peças deverão ser remetidas a uma representação, qualquer cautelar, né, em sede de investigação desse homicídio, veja, tribunal do júri. Tribunal do júri da Justiça Estadual ou da Justiça Federal, joguei duro com você, pedra de toque. Aí só para os fortes, né? Você achou que eu tava lá com mimimizinho de erro de... Não. Tribunal do júri da Justiça Federal ou da Justiça Estadual, pedra de toque. Porque cai uma questão dessa na sua prova, o cara pede para você entrar com a peça, você vai explicar o erro e aí na hora da peça, você vai remeter para quem? Pedra de toque. Você conhece o teor? Porra, eu gosto pra cacete dessa parada, desculpa o termo, eu vibro com essa parada. Sabe, quando eu... Você está na área aí? Ou caiu essa parada? Deu zero aqui agora. Vocês estão aí? Né? Eu vibro, desculpa, né? Eu vibro com essa parada, sabe? Porque eu tô fazendo você conseguir entender, sabe? Aqui, e a gente faz esse trabalho gratuito aqui, de coração, né? Alguns professores até falam, vocês ficam assistindo essas aulas de professor de live, né? Veja, eu sou professor de live por opção, porque eu gosto, né? Eu não quero me vincular com sim nenhum, isso é por opção. Convite eu recebo vários, né? A gente fica até meio assim, porque uma aluna falou, né, professor, um professor lá meu lá falou o seguinte, que a gente fica acompanhando o professor de live, né, o professor de live, ele fala assim para você, perceba bem. Você conhece a súmula 147 do STJ? Você conhece a súmula 147 do STJ? A súmula 147 do STJ diz o seguinte: compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes praticados contra funcionário público federal, quando relacionados com o exercício da função. Professor, e olha aí, ó. Justiça Federal começa a ser desenhada na sua cabeça. Não é isso? Não sai da live, não corre não, hein? Não corre. Não corre. Veja que você conhece a súmula 147 e você conhece o artigo 73 e você conhece o 20, parágrafo 3º. Aí eu vou te chamar para ler o 20 e o 73 novamente. Vem comigo, 20. Pega o teu código, pega teu código, pega teu código, pega teu código, né? Pega teu código, professor de live agora vai desenhar. Pega teu código. Pega teu código. Vamos lá, 20 parágrafo 3º. 20 parágrafo 3º. 20 parágrafo 3º. O erro contra a pessoa contra o qual o crime é praticado não isenta de pena. Ou seja, ele está falando, olha, não isenta de pena. Ou seja, a pessoa, né, vai ser submetida a uma sanção penal. Quando eu falo sanção penal, perceba bem, eu estou falando de direito penal. Eu estou falando que o juiz vai considerar as qualidades da vítima avisada, da vítima virtual, para a aplicação da pena, para a dosimetria da pena. Perceba bem, então, que essa questão de considerar condições e qualidades da vítima está ligada à aplicação da pena, fixação da pena, direito penal. Direito penal. E aí eu entro na pedra de toque e digo para você, o processo penal fala o seguinte, olha, bacana aí direito penal, você considerar essas qualidades e condições da vítima,
Bacana, legal, isso aí, bacana para a aplicação da pena. Mas eu considero o sujeito passivo efetivamente atingido. Tribunal do Júri da Justiça Comum Estadual é competente. Joguei duro com você, então veja, o erro na execução não desloca a competência. Você tem que considerar, né, a vítima efetivamente que foi atingida. Né, o sujeito passivo, eu trabalho com sujeito passivo. E o sujeito passivo é aquele. Lembra que eu falei? Eu só vou considerar as qualidades da vítima virtual, mas o sujeito passivo é aquele que morreu. Joguei duro com você, porque cai uma questão dessa na prova e você vai fazer a sua representação lá na Justiça Federal. Você vai ganhar na cabeça. Vai pedir interceptação, Justiça Federal, vai ganhar na cabeça. Vai ganhar na cabeça. Porque Tribunal do Júri da Justiça Estadual. Uma coisa é considerar as qualidades e condições para aplicação da pena, dosimetria, direito penal. Direito processual penal é uma outra parada. Veja que ele não fala que na fixação da competência, né, quando do erro de execução, deve-se considerar as condições e qualidade da vítima. Aonde está isso no processo penal? Me mostra aí. Entendeu? Agora, se eu não desenho, se eu não faço um desenho para chegar nessa pedra de toque, você não iria entender nada. Não adianta eu chegar aqui e falar para você. Não. Entenderam ou não? E o STJ assim decidiu. Entenderam? E o STJ assim decidiu, não num caso desse aqui, mas num caso similar, em que um militar, por erro na execução, perceba bem, acabou matando um civil, mas ele queria matar um outro militar. E como ocorreu um erro na execução, tudo bem, as qualidades do militar passou para o civil, mas veja, Justiça, Tribunal de Justiça da Justiça Estadual continuou sendo competente, foi fixada a competência ali, porque eu considerei a vítima que realmente foi atingido, o sujeito passivo. Legal, então? Joguei duro, né? Musiquinha, né? Musiquinha. Pessoal, joguei duro, tá? A questão, eu pensei nessa questão, tá? Desenhei, né? Queria jogar ela aí na Funcab. Acho que a Funcab vai me contratar. Eu vou jogar uma situação dessa e eu vou falar o seguinte: entra com a peça. Primeiro o candidato ele vai fazer tudo certinho, vai falar do erro na execução e tal. Aí ele, considerando as qualidades, vai mandar lá para a Justiça Estadual. Vou falar: aqui não, meu irmão, perdeu pro Zucchi. Na Justiça Federal, eu vou falar: aqui não, perdeu pro Zucchi. Beleza? Perdeu, porque veja, considera o Tribunal de Júri da Justiça Estadual, não o Tribunal do Júri da Justiça Federal. Deu maneira Tribunal do Júri, claro, não pode ter na Justiça Federal, como também na Justiça Estadual, mas é o Tribunal de Júri da Justiça Estadual, porque quem efetivamente morreu não foi o delegado. Entendeu? Tranquilo? Bacana? Legal. Legal, né? Bomba, 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 bomba. Bomba, 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 bomba. Né? Bomba, 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 bomba. Bacana. Vai bombando, vai bombando. Bomba de coraçõezinho, aula monstra, né? Com sábado, eu entrei aqui do nada, dei uma live aí que é para arrebentar. Bacana? Tá? Porque surgiu a questão da Justiça Federal. Ah, meu irmão. Aí é desenho, né? Só tu pegando retransmissão. Ele quer saber porque eu tô falando de Justiça Federal. Entrou agora. Porque o jogo foi duro. O jogo começou agora não, parceiro. Agora a torcida já tá aí já. O Guerreiro já anotou no Zucchiderno dele. Tá esperando só o Sérgio mandar uma dessa pra ele destruir. O Afuncab, ele, né, fazer a peça dele certinho. Falar que não tenta me enganar. Né? Aí ele vai falar, olha, a fixação da pena. Veja, ele tem que falar. Né? Aí você tem que fazer o seguinte. Pô, você vai trabalhar. Né? Você vai dizer porque você não tá encaminhando lá pra Justiça Federal, não é isso? Você vai mencionar. Veja que quanto ao erro, tanto quanto a pessoa quanto na execução, veja, perceba bem, você vai ter que